Boa noite, caro vestibulando, ouvintes daí da TV União, né? Hoje a nossa aula vai ser praticamente de gráficos e tabelas, né? Que é um assunto aí que é de muita importância no Enem, praticamente que é o que mais cai, acho que 50% a 40% que cai no Enem é praticamente isso, gráficos e tabelas de funções, tá certo? A gente vai começar com uma questãozinha aqui, né? Da Unesp 2012, tem uma tabela muito interessante, deixa eu dar uma lida aqui para vocês. Ele fala aí o seguinte: o gráfico representa a vazão resultante de água em metros cúbicos por hora, em um tanque, em função do tempo, em horas. Ele fala vazões negativas significa que o volume da água do tanque está, no caso, diminuindo. Aí ele fala aqui que são feitas algumas afirmações. Quais são as afirmações? Vamos lá. Primeiro, né? No intervalo de A a B, o volume de água do tanque é constante. A afirmação 2. No intervalo de B até E, o volume de água no tanque está crescendo. O 3, afirmação 3, no intervalo de E até H, o volume de água no tanque está decrescendo. E 4, o volume de C até D, o volume de água no tanque está crescendo mais rapidamente. E no intervalo, na afirmação 5, no intervalo de F a G, o volume de água no tanque está decrescendo mais rapidamente. Bom, é correto que se afirma em. Né? Ele quer saber exatamente quais são as alternativas aí corretas. Senhores, passa aqui para cá, a câmera para cá. Pronto. Aqui você tem que tomar cuidado, né, com essa questão da vazão. Tem hora que a vazão, aí, no caso, é como se mais ou menos o tanque tivesse uma torneira em um ralo. Ora, a torneira vai estar aberta, essa torneira vai estar despejando água dentro aí desse tanque. Ora, a torneira vai estar fechada e, no caso, o ralo vai estar aberto que vai estar aí colocando água para fora do tanque. Então, você tem que ter cuidado com isso aqui, tá certo? Passa aqui para o computador de novo, por favor. Isso, vamos passar aqui para o gráfico agora, é isso. Aquela canetinha ótica não tem mais não, né? Não. Complicou. Aquele outro computador da Aquele outro computador, o computador do jornal não é essas coisas todas, mas é um meu amigo aqui, eu vou considerar ele. Bom, se a gente for dar uma olhadinha aqui rapaz, olha aí, que jornal, cara, gente... Cara, ele não sabe que tem sei, mouse no não computador. Sei. Se você der uma olhadinha aqui, olha, de A até B, você percebe aqui no caso, ó, que aqui, tudo bem, a vazão realmente ela é o quê? É uma vazão aí nula, né? De A até B, a vazão é nula, ou seja, nesse intervalo, o volume de água do tanque, ele seria o quê? Ele seria, no caso, constante, né? Nem está entrando água, assim como também não está saindo. Tome cuidado agora, vamos de B para C. Quando você vai de B para C, o que é que está acontecendo? Está despejando, vamos chamar assim, né? Está despejando, no caso, muito mais água, né? Ou seja, a vazão está aumentando de B para C, tá ok? Então, clica aí, Ronaldo, por favor, para aparecer isso, tá aí. Pronto. De B para C, ele fala aí no caso, está despejando mais água de C para D, né? Aí tem gente que pensa que de C para D a vazão para. Não, a vazão está despejando água ainda, só que a vazão é o quê? É constante. De B para C, a vazão aumenta, ou seja, vai aumentando esse despejo de água. E de C para D tem também esse despejo de água que a gente chama de vazão, vamos assim dizer, só que ela é o quê? Ela é constante, tá certo? De D para E, a mesma coisa, só que a vazão vai o quê? No caso diminuindo, mas ainda está caindo água no tanque. Por isso que ele fala, entre B e E, a vazão é positiva, assim nesse intervalo o volume de água no tanque está aumentando. Ok, senhores? Bom, caro vestibulando, aí agora vamos fazer o seguinte, aí, passa aí agora, clica aí para aparecer a outra aí, isso, muito bem. Entre E e H, o que está acontecendo? Entre E e H, a vazão está o quê? Diminuindo. Entre E e F, ela diminui muito. Entre F e H, ela é um momento que ela mais o quê? Ela mais derrama água para fora, aí no caso do quê? Do tanque. Só que constantemente. E de G para H, ela também está tirando água do tanque, só que de uma maneira mais lenta até chegar no ponto o quê? No ponto H. Outra coisa que são as outras duas alternativas, né, que ele fala, que é de C a D e de F para H. De C a D, ou seja, tem uma vazão para dentro do tanque, ou seja, está sendo despejada água dentro do tanque, não é verdade? Só que de uma forma o quê? De uma forma constante. E depois, no caso aí de quem? De F para G, também está dispensando, tá certo? Vai estar despejando água, mas para fora do tanque de uma maneira constante. Clica aí mais uma vez, só para a gente exatamente fechar isso que a gente falou. Entre C e D a vazão é máxima, é a hora que mais está entrando água dentro do tanque, né? Por hora, no caso, assim o volume de água do tanque está crescendo mais rapidamente. Assim como agora, clica aí de novo, Reginaldo, por favor.
F e G. Entre F e G a vazão é mínima, negativa, assim o volume da água do tanque está o quê? Está decrescendo mais rapidamente. Pelo que ele falou aí, ou seja, as 5 alternativas estão o quê? Estão corretas. Clique aí que não sei se tem aparecido as alternativas, tá aí logo as afirmações 1, 2, 3, 4, 5, né? São todas aí no caso verdadeiras. Ok, garoto? Tá, a primeira questãozinha aí de hoje, uma questão tranquila, é praticamente interpretação de gráfico. Você aí no caso, Leonardo vai logo escolhendo a sua questãozinha, passa para cá, ou seja, você aí no caso não teria que fazer cálculo algum, é uma questão praticamente conceitual e interpretação de gráfico, é praticamente o que o Enem hoje em dia ele cobra, né? É uma questão que não prestigia muito fórmulas nem cálculos, mas sim praticamente o que? Interpretação, né? Coisa que a gente na verdade aprende aí o que? Primeiro ano, segundo ano que a gente está vendo isso, tá certo? Vou passar aqui agora para o Ronaldo para ele fechar aqui com outra questão aqui, também envolvendo, no caso, tabelas e gráficos, ok? Ronaldo, com você. Bom, beleza, né? Como o Gibran falou, né? Você tem que estar atento o quê? Tabelas e gráficos, que é hoje o nosso foco da aula de hoje vai ser justamente isso, né? Nós vamos ver muitos gráficos, muita tabela. Vamos fazer agora uma questãozinha da Unifesp de 2007, que também aborda justamente esse tema. O Enem, né? E também o UFRN, que são duas provas assim parecidíssimas, o estilo é mais ou menos o mesmo, tá? A tendência é sempre contextualizar muito, como o Enem, a quantidade de questões, são 45 questões de matemática, o aluno de repente fica um pouquinho cansado. Algumas questões do Enem, como todos nós sabemos, não precisa de cálculo, você com a leitura, bastando interpretação de texto, né? Prestando bem atenção no enunciado, num gráfico, numa tabela que tem, você consegue resolver a questão, né? Lembrando o quê? Uma coisa que eu sempre falo em todas as minhas turmas, não fique com essa ideia que o Enem é 100%, não vai ter cálculo nenhum. Esqueça isso. É um mito, né? Né? É um mito, pelo amor de Deus. Né? Não vá com essa ideia que, no Enem não vai ter cálculo. Não, esqueça isso. Claro que vão ter algumas questões que você vai precisar calcular, vai ter fórmula, né? Mas boa parte das questões também não precisa de cálculo. Então, olha, se você está afim de passar, que eu tenho certeza que você está, é você estudar muito, meter a cara mesmo, como se diz nos livros, tá? E ficar de olho nas nossas dicas, tá? Um abraço para a Rochelle. Rochelle já mandou aqui, viu, Gibran? Tá assistindo em casa. Tá passando o link aí pra galera aí. Pronto, o link, tem uma galera que já tá de olho aqui. Mas vamos embora para... Rochelle Absolute. Vixe, ontem foi desmantelo. Não vamos comentar ao vivo, não. né? Então vamos lá. Vamos para a questãozinha. Né? Bom, uma forma experimental de insulina está sendo injetada a cada 6 horas em um paciente com diabetes. O organismo usa ou elimina a cada 6 horas 50% da droga presente no corpo. O gráfico que melhor representa a quantidade Y de droga no organismo como função do tempo em um período de 24 horas é... Então, olha, você tem que estar atento a que parte do texto, olha... Aqui, ó, o organismo usa ou elimina a cada 6 horas 50% da droga presente no corpo. Então, ó, ele recebe uma certa quantidade, certo? E o organismo usa ou elimina 50% da droga. Então, olha, o gráfico que melhor representa a quantidade Y da droga no organismo em função do tempo T, num período de 24 horas. Então, olha só. Eixo Y, você vai ver que é o tempo. Em todos os gráficos, aqui está pequenininho, mas dá para você enxergar. Em todos os gráficos, ó, 0, 6, 12, 18, 24. Então, ó, o eixo X, no eixo X, você está vendo que está o tempo. E o eixo Y representa o quê? A quantidade de droga. Então, olha só, ele recebe uma certa quantidade. No instante T igual a 0, o paciente recebe uma quantidade Y da droga. E 50% dela vai ser eliminada ou usada até o instante 6 horas. Né? Nesse intervalo, a quantidade de droga ela é decrescente. Evidentemente, se a droga vai sendo eliminada, vai sendo usada, ela vai diminuindo. Quando o tempo chega em 6 horas, o paciente recebe mais uma dosagem. Só que ele tinha ficado com o quê? Está aqui, ó, a gente representou Y sobre 2, mais a nova dosagem, que é Y. Então, ele vai ficar o quê? Com 3Y sobre 2 de insulina no corpo, tá? Da qual 50% será usado ou eliminada e assim sucessivamente. Vamos voltar aqui, ó, para os gráficos.
Olha só, esse gráfico A, o que é que eu estou analisando aqui? Ó? Ele tem uma certa dosagem, deixa eu voltar aqui, porque eu apertei demais, pronto. Ele tem uma certa dosagem, só que aqui está constante. Quer dizer, com o passar do tempo, a dosagem de insulina não está diminuindo, então esse gráfico já está descartado. Certo? Gráfico B também está descartado. Olha, com o passar do tempo, o que é que está acontecendo com a dosagem? Está aumentando? Não está, não tem como. Gráfico C, mesmo motivo. Ó. Nas 6 primeiras horas, ele está aumentando a quantidade de droga. Não pode ser. Somente os gráficos D e E, a droga, com o passar do tempo, está o quê? Está diminuindo, olha só. Ele recebeu uma certa dosagem, então aqui, ó, com o passar do tempo, ela está diminuindo. Daqui a pouco, recebeu outra dosagem, está diminuindo, recebeu outra dosagem. Então, ó, gráfico E também, a mesma coisa. Agora só tem um pequeno detalhe. Ele informou, essa frase é que mata o problema, como se diz. O organismo usa ou elimina 50% da droga. Então, olha só, nesse gráfico D, conforme você está percebendo aí, caro vestibulando, ele está usando, a droga está diminuindo com o passar do tempo. Quando completou as 6 horas, olha a quantidade de droga que tem aqui. Zerou. E não foi isso que o problema informou. Ele disse o quê? Que ele usa 50% da droga. Então, ó, resposta correta, ó, gráfico, letra E. Está diminuindo aqui, recebeu 50%. Outro detalhe, ele tem 50% e recebeu Y, né, uma quantidade Y. Quer dizer, como nós já mostramos, ele vai ficar com 3Y sobre 2. Ou seja, a quantidade que ele tinha no início, em relação às 6 horas, ó, aumenta um pouquinho. Perceba que ele não pode ficar, ó, como tem o gráfico D, aqui na mesma altura. Então, ó, 6 horas depois vai ter uma quantidade um pouquinho maior. 50% é eliminada, recebe mais outra quantidade. E assim sucessivamente. Portanto, ó, resposta correta, alternativa, letra E. Um breve comentário aqui, ó. Note que em momento algum, a quantidade de droga no organismo chega até o fim, tá? Como foi o gráfico da letra D, que eram os 2 únicos gráficos que eram decrescentes, tá? Pode voltar comigo na telinha, Jonathan. Então, olha só, você percebe que em momento algum a droga zerou, né? Isso segundo o texto. Então, os 2 únicos gráficos onde a função era decrescente era a letra D e letra E. Então, ó, só que um detalhe, na letra D, no passar das 6 primeiras horas, o gráfico ia decrescendo, só que até zerar. E não foi isso que a questão informou. Ele disse que ele ia gastar somente 50% da sua droga, certo? Tudo tranquilo? Outro detalhe, Gibran estava pensando, o pessoal já está clicando aqui, ó, e perguntando como é que a gente vai fazer para disponibilizar esse material para eles. A gente pode passar, né, pro Twitter. Colocar a lista, eu posso colocar essa lista aí, no caso, no Facebook. Pronto. A lista, no caso, com as questões aí, eu posso colocar no Facebook. Que o pessoal já estava pedindo aqui, viu? Né? Para a gente mandar, não se preocupe, a gente vai disponibilizar para vocês, né? Acho que no Face, no teu, né? Pode ser no seu também, no meu. Pronto. No Face dos dois. Certo. Que aí você vai dar em casa, vai dar uma lida, rever a questão com mais calma, tá? E aí vai fechar mesmo a sua dúvida, né? O seu aprendizado, ok? Tudo tranquilo? Gibran, tá pronto aí? Vamos aqui para mais uma questãozinha e coloca aí no computador aí. Essa questão aqui, inclusive, é do Enem, muito interessante essa questão, na verdade. Praticamente outra questão aí no caso que não cai, como é que se diz, que não tem cálculo. É praticamente interpretação, que são as questões aí que ultimamente o Enem vem mandando aí pra gente. Inclusive, como o Ronaldo também falou, muito interessante, né? Pode colocar em mim, pensando bem, agora que eu já estou conversando, pode colocar aqui. Pronto, como o Ronaldo estava falando agora há pouco, é mito também você falar que o Enem não tem cálculo. A gente está aqui colocando algumas questões, que é gráfico, realmente as questões que estão caindo, né? São muitas questões de interpretação, né? Mas é mito você falar que no Enem, na verdade, aí não tem, no caso, não teria aí cálculo. Claro que tem, tá certo? A gente está tentando colocar mais hoje aqui nessa aula, mais questões aí interpretativas, tá certo? Vai ser o caso aí dessa próxima que a gente vai fazer. Vamos lá, vamos para o computador aí de volta, tá certo? Olha só, o que é que o cara fala? O gráfico modela a distância percorrida aí no caso, né? Em quilômetros, tá certo? Por uma pessoa em certo período de tempo. Aí ele fala, a escala de tempo a ser adotada pelo eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre o meio ou forma de locomoção e unidade de tempo? Quando são percorridos aí 10 quilômetros.
Se você der uma olhadinha aí direitinho nesse gráfico, o que está acontecendo? Esse cara vai percorrer esse imóvel, seja lá o que for, né? Pelo jeito aqui, pelas alternativas, você vê que é uma carroça, um carro, uma pessoa fazendo uma caminhada, uma bicicleta, um avião. Em 2 unidades de tempo. Na verdade, ele coloca para dar uma complicada 2 unidades de tempo. Um pouco mais do que 2. Eu vou, sinceramente, arredondar para 2. Né? Ele coloca aí 2, alguma coisa. Né? Vamos colocar para 2 unidades de tempo. Que 2 unidades de tempo são essas? Ele também não informa. A gente quem vai ter que dar uma interpretada em relação a isso, não é verdade? Então, seria muito interessante você fazer o quê? Você colocar, no caso que ele está aí, essa pessoa, o móvel que está sendo deslocado nesse gráfico, o que é que está acontecendo? Ele está andando 10 km a cada 2 unidades de tempo. Na verdade, a gente vai ter que adequar as alternativas, que são bem interessantes, não é verdade? Então, veja só, deixa eu aqui explicar que o pessoal aqui no Facebook, Laís Galdino, né, Rafael Cavalcante, né, quem mais aqui, Nayara Alves, Gabriela Carvalho, tudo aqui falando. Eu fui colocar que eu estava bonito na televisão, mas eu estou, pessoal. Então, veja só, dá uma olhadinha aqui. Vamos fazer agora, vamos dar uma passada aqui no slide para vocês verem aqui a situação. Pessoal, pelo fato do gráfico ser uma reta, né, temos um movimento retilíneo uniforme, levando em consideração aí no caso, né, a questão física da coisa, não é verdade? Então veja só, olha que interessante. Aí o que é que vai acontecer? A velocidade, né, a variação de espaço no caso, pela variação aí do tempo. Como a gente falou, eles são 10 km em 2 unidades de tempo. Ora, tá aqui, 10 km em 2 unidades de tempo. O que é que vai acontecer? Se você fizer aí a divisão, né, você teria o quê? Você teria aí que a velocidade está aí 5 km por unidade de tempo. Porque essa unidade, sinceramente, a gente não sabe qual é, a gente tem que dar uma interpretada em relação às alternativas aí no caso, né? Então vamos pensar direitinho aqui, 5 km por unidade de tempo. Aí vamos ver as alternativas, vamos voltar aqui. Uma carroça. Ele fala que é uma carroça, né, numa velocidade de 5 km por semana. Pensa direitinho, uma carroça geralmente é locomovida aí por quem? Por um cavalinho, por um pônei, por um burro, por um jumento, sei lá. Enfim, né? O que é que vai acontecer? Você imagina que uma carroça passa, né, percorre 5 km em uma semana. Isso não seria uma coisa viável para você marcar. Acho que uma carroça consegue aí andar muito mais do que 5 km, né? E supondo que em uma semana ele até vai dar umas paradas, né, Ronaldo? Ele pode até parar um dia que... Acho que ele pode até parar um dia, inclusive, que ele consegue andar bem mais do que esses 5 km. Então, é uma questão, essas questões do Enem, tem também entre a questão do bom senso hoje em dia, na verdade. Não é questão mais de cálculo, é o bom senso para você marcar uma alternativa dessa. Acho que a alternativa, ela não é muito interessante, a alternativa A, desculpa, não é muito interessante para que você marque. Bom, vamos para a alternativa B. Bom, um carro fazer a uma velocidade de 5 km por dia. Rapaz, sinceramente, é uma tartaruga. Só se o carro estiver quebrado e o cara estiver empurrando. Mas aí você tá, é aquele negócio, né? Você está querendo colocar uma situação adversa para não acertar a questão, né? Então, um carro andar 5 km por dia é outra alternativa, não é uma alternativa que não é viável você marcar, tá ok? Vamos aí para C. Aí você vê uma caminhada, 5 km por hora. Aí acho que dá, né? Dá. Uma pessoa caminhando, uma pessoa normal, né? Rodrigo, consegue, Rodrigo? De física? Rodrigo, eu não se sei. O vento tiver a favor, acho que dá, porque a área dele pega um muito maior, né? Rodrigo, eu acho que ele consegue. Nosso amigo Rodrigo de Física, que deu aula ontem aqui, ele consegue fazer isso dependendo do vento, né? Vento. Mas uma pessoa normal consegue, tranquilo, né? Acho que dá. Dá. Naomi. Naomi já existe a possibilidade. O professor Naomi de Física ele já consegue. Então, 5 km por hora. Então, você já fica aí de olho nessa alternativa C. Vamos dar uma olhada nas outras aqui, né? Por enquanto, eu marco essa. Também. Uma bicicleta, 5 km por minuto. Pense direitinho, 5 km por minuto. Se você fizer a divisão, dividir esses 5 km, fica 1 km a cada o quê, hein? Você pega 60 aí e divide por 5, vai dar 12. Então, o cara vai fazer, né, 1 km a cada 12 segundos. Rapaz, é uma bala. É uma bala. Recorde mundial. Recorde mundial. Você fazer 1 km em 12 segundos numa bicicleta, tem que ser uma ladeira muito... Foguete. uma inclinação muito brutal, né? Então você vê que isso aí não condiz. E vamos para o item aqui, no caso, que é um avião. 5 km por segundo. Se eu não me engane, eu não lembro não, mas a velocidade do som, se eu não me engane, é 300 metros por segundo, é 360 metros por segundo, eu não sei. Sinceramente, eu não me recordo agora, mas é 300 alguma coisa por segundo, 300 metros, 360 metros por segundo. Não me recordo, sinceramente.
5 km por segundo para um avião é uma coisa brutal. A gente não tem essa tecnologia. Só De Volta para o Futuro, naquele filme. Eu acho que é só indo, nem de volta, é indo, né? Não tem condições, não. Então, a mais sensata aqui, se a gente for dar uma olhadinha aqui, olha, deixa eu dividir aqui o quadro, seria a alternativa, até colocar uma palavra bonita, né? A alternativa mais razoável seria a alternativa aí no caso, deixa eu só ver aqui, a alternativa letra C, a mais razoável que tem. Passa aí para a Jonaldo aqui escolher uma questão e... Então, o que eu... Jonaldo, pode escolher uma questão. Passa aqui para mim. Jonathan. Gibran. Tá. Isso. Então, aqui eu acho que é uma questãozinha aqui de gráficos, não é verdade? Que você, praticamente, é uma questão conceitual, praticamente não tem muito o que fazer, né? É só questão, eu acho, muito de conhecimento de mundo de dia a dia, né? Eu acho que aqui mais se você talvez se complicasse é aquela questão do avião, que você viu um avião fazer se bem que ainda é uma ideia muito complicada, né? 5 km por segundo. Para a nossa tecnologia de hoje, eu acho bastante complicado mesmo, tá certo? Enfim, mas vocês viram aí que é uma questão que não envolve praticamente cálculo. O cálculo que você tinha que fazer era o mínimo, não é verdade? Era você pegar e dividir o 10 por 2. Não vamos esquecer também que eu fiz uma aproximaçãozinha, né? As 2 unidades de tempo, que era 2 alguma coisa, eu coloquei para 2 unidades de tempo, que fica muito melhor para a gente, aí no caso, raciocinar, tá ok? Bom, vou passar aqui a próxima questão para o doutor Jonaldo, para a gente matar aqui. Vamos lá, Jonaldo, com você. Vamos nessa. Bom, essa próxima questão não envolve gráfico, mas envolve tabela, porcentagem, tá? Esse assunto é uma matemática básica de um modo geral, em especial porcentagem, né? É um assunto que todo ano é presença constante no Enem, na UFRN, então sempre vai ter esse assunto nessas provas, tá? Nesses concursos. E você tem que estar sempre, né? Sempre atento aos enunciados e focando exatamente no comando da questão, tá? Então, ó, você tem que ver qual foi o comando que a questão passou, o que é que ele está querendo. Às vezes ele coloca um gráfico grandão, onde você só vai visualizar, né? Focar a sua atenção em parte do gráfico. No caso de uma tabela, às vezes a tabela é grandona, mas você só vai fixar a sua atenção em parte dessa tabela. Então, você tem que estar mais do que nunca atento ao comando da questão. Normalmente são textos grandes e você vai fazer a primeira leitura já grifando o comando da questão. Fique atento a isso.